Boa tarde. No Nesp Notícias de hoje, a gente vai mostrar que uma das escolas municipais de Bauru está fechada porque a licitação da reforma atrasou. Aulas na EMF Santa Maria só devem voltar no ano que vem. Por dentro, a situação do prédio é crítica. Há problemas elétricos, vazamentos e infiltrações em várias paredes. Estudantes participam do vestibular de meio de ano da Unesp. Em Bauru, Engenharia de Produção é o curso mais procurado. A gente começa o Nesp Notícias de hoje falando de educação. As obras na Escola Municipal Santa Maria, na Vila Cardia, ainda não começaram. Os alunos estão tendo aulas a 7 quilômetros de distância. Muita sujeira e goteiras por todos os lados. A Escola Municipal Santa Maria está desativada desde o começo do ano, aguardando reformas. O mato e os pombos tomaram conta do local. As aulas nem chegaram a ser realizadas aqui nesse ano. Em fevereiro, o Nesp Notícias mostrou que os 800 alunos precisam ser transportados todos os dias para a Escola Rafael Maurício, na Vila São Paulo. São 7 quilômetros. Ônibus fretados saem e retornam à porta da Santa Maria de manhã e à tarde. No entanto, as licitações para as reformas nem começaram. Para começar a reforma é preciso que se faça uma avaliação, né, que está nas mãos da Secretaria de Planejamento, fazendo um projeto e para poder contratar essa empresa. Isso não acontece de um dia para o outro, é um processo longo, avaliação da hidráulica, da parte elétrica, estrutural, e para definir o que é que tem que ser feito, aí nós pedimos uma licitação. Ainda de acordo com a Secretaria de Educação, os alunos não devem voltar a ter aulas neste prédio em 2014. Um processo de licitação demora mais ou menos uns 4 meses. Dependendo do que for exigido para a reforma, para a segurança das crianças aqui dentro, a reforma pode demorar um ano e pouco. Nesse processo todo, não daria tempo deles voltarem esse ano. Por dentro, a situação do prédio é crítica. Há problemas elétricos, vazamentos e infiltrações em várias paredes. Portas e batentes apodreceram e poucas salas permitem acesso a cadeirantes. A sujeira na quadra e nos corredores denunciam a infestação de pombos. Os banheiros também são velhos e não oferecem conforto para os alunos. O cheiro de mofo persiste em vários cômodos, inclusive na cozinha. Um ambiente nada adequado para educar jovens e crianças. A estrutura é antiga, comprometida pelo tempo e pelas ações criminosas. A escola frequentemente é alvo de vandalismos. Em dezembro do ano passado, eles colocaram fogo dentro deste banheiro, que ficou completamente destruído. As chamas estragaram o piso, acabaram com as pias e derreteram parte da estrutura do teto. As paredes estão pichadas, mensagens das gangues. Nós nunca conseguimos pegar alguém dentro da escola, porque a ronda escolar passa à noite, durante o dia, nos feriados, no sábado e no domingo. A gente não consegue pegar as pessoas destruindo. Quando você chega, quando o policial chega ou quando a ronda chega, essa turma já foi embora. Aí os moradores passam para a gente, que são garotos que perambulam pela rua, usuário de drogas, que acabam entrando e destruindo e, às vezes, levando torneiras ou objetos que eles acham pelos pátios das escolas. Não fica vigia tomando conta da escola? Fica. Nós temos vigia noturna e temos a ronda escolar. Muitas vezes, no intervalo da saída da escola e a chegada do vigia às 18 horas, acontecem os atos de vandalismo. Além da reforma da Santa Maria, a Prefeitura quer construir outro prédio no terreno ao lado. A ideia é ampliar o número de vagas. Vai ser construído ali, vai ser licitado, está em processo de elaboração de projeto de uma nova escola, onde vai funcionar do 6º ao 9º ano e aqui ficará apenas do 1º ao 5º. Desta forma, nós vamos ter 2 escolas e atendendo o ensino fundamental, mas ciclos separados, dobrando o atendimento de alunos. Sobre a construção desse novo prédio ao lado da Escola Santa Maria, também não há sequer um prazo para o início da obra. A empresa terceirizada ainda trabalha no projeto arquitetônico. Só após a finalização desta etapa é que deve ser feita a licitação.
Idosos e pessoas com deficiência devem se recadastrar no programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo do recadastramento é atualizar os dados dos inscritos na fase 2 do programa, para que eles possam ser enquadrados no grupo correto para o sorteio. Os titulares ou responsáveis legais devem comparecer até o dia 27 aqui na sede do Minha Casa Minha Vida, que fica na rua Agenor Meira, número 628. O atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Outras informações você confere no site da Prefeitura. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. O Unesp Notícias quer saber a sua opinião. Agora, no fim de semana, tem virada cultural aqui em Bauru. Além do que foi divulgado, o que você gostaria de ver na programação da festa? Mais atrações locais, artistas famosos, mais eventos nos bairros, outros tipos de atrações, ou você está satisfeito com a programação? Você pode votar no nosso site ou então pelo controle remoto. Se a sua televisão é interativa e nos assiste pelo canal digital, você vê aí na sua tela um ícone de interatividade. Clique e participe. No programa Aula Pública Ópera Mundi de hoje, o assunto é a literatura. A gente fala sobre isso ainda hoje. E logo depois do intervalo, o Unesp aplica provas do vestibular de meio de ano. Voltamos já. Os mesatenistas da Associação Nova Era de Bauru conquistaram 8 medalhas no Campeonato Brasileiro, disputado no fim de semana em Fortaleza. Recentemente, a gente falou sobre esse projeto aqui no Unesp Notícias. A equipe ganhou 3 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Um dos destaques foi Cláudio Massad, que conquistou o título na segunda categoria mais importante da modalidade. Na semana passada, a Associação Nova Era já tinha conquistado 10 medalhas no Campeonato Paulista, realizado aqui em Bauru. Será realizado amanhã na sede da OAB Bauru o evento Pessoas com Deficiência nos Dias Atuais, protagonista sim. São palestras e mesas de debate sobre o direito à educação e ao trabalho das pessoas com deficiência. Entre os convidados estão representantes da Sorri, da Secretaria do Bem-Estar Social, a PAI, FUNCRAF e do Pronatec. As discussões começam às 8 da manhã e a entrada é gratuita. A OAB fica na quadra 30 da Avenida Nações Unidas. A gente vai saber agora como fica o tempo nesta última semana de maio. A meteorologista Rita Lopes tem as informações direto do IPMET. Essa madrugada, de segunda para terça, é que nós vamos ter uma queda ainda mais acentuada devido à entrada de um sistema de alta pressão. Esta madrugada que será a mais fria desses dias, Depois ela começa a subir aos poucos, gradativamente ela vai subindo. Agora à tarde não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo. Amanhã o céu já deve ter bem menos nuvens e o tempo fica estável. Bauru segue a tendência do estado e deve ter uma semana sem chuvas. Agora a umidade do ar é de 71%. Temos ventos de brisa a 8 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 16 e 20 graus. Nesta terça, a temperatura mínima prevista é de 12 graus. Ao longo do dia, deve subir para 24. E neste fim de semana, 2 eventos movimentaram a cidade. O Unesp Notícias foi conferir. No sábado, o SESC promoveu atividades físicas e recreativas no calçadão da Batista de Carvalho. Crianças e adultos puderam testar o equilíbrio. A ação faz parte da programação do Dia do Desafio, uma maratona de atividades físicas que será realizada na próxima quarta-feira. Já no domingo, automóveis de diversas épocas e estilos tomaram conta do Parque Vitória Régia. Foi o primeiro Autoclássicos, um evento promovido pelos amantes do estilo invocado dos carros. Expositores de Bauru e região puderam participar contribuindo com 1 quilo de alimento. As arrecadações serão doadas a entidades assistenciais. As provas da primeira fase do vestibular de meio de ano da Unesp foram realizadas ontem. Cerca de 4.200 candidatos participaram da seleção em Bauru. Teve gente que correu para não perder a prova. Domingo de concentração e ansiedade nos locais de prova.
Cerca de 13 mil candidatos concorrem às 420 vagas do vestibular de meio de ano da Unesp. Muita gente veio de fora prestar o exame em Bauru. É o caso do Felipe, que é de Botucatu e tenta uma vaga no curso de Engenharia Mecânica em Ilha Solteira. Minha expectativa tá boa. Tô confiante para passar no meio do ano agora. Para chegar até aqui, não basta ter só confiança. É necessário muito estudo e muita organização. Eu tive que preparar muito meu estudo, me adequar bastante aos horários, seguir bem a risca. Mas agora eu tô confiante, tô bem estudado. No total, 5 unidades da Unesp oferecem vagas no vestibular de meio de ano. Os cursos mais disputados nesta edição são o de Engenharia Civil em Ilha Solteira, seguido pelo de Engenharia de Produção em Bauru. O tempo vai passando e a expectativa aumenta. Hora de conferir na lista a sala de prova e checar se está tudo certo. Mas imprevistos acontecem. É o caso da Flávia, que faz a prova pela primeira vez como treineira. Ela esqueceu os documentos em casa e teve que esperar que o pai os buscasse. Nessa situação, não tem como não ficar com os nervos à flor da pele. Ai, tô nervosa. Muito. Mas Flávia teve sorte. Nos últimos minutos, o pai conseguiu chegar com os documentos. Foi corrido, mas ela conseguiu. Duas da tarde, portões fechados. Agora ninguém mais entra. Do lado de fora, quem perdeu o horário lamenta ter que esperar por mais uma oportunidade. O resultado da primeira fase do vestibular de meio de ano será divulgado no dia 9 de junho. As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 21 e 22 de junho. Outras informações no site da Fundação VUNESP. Mais um rápido intervalo e no próximo bloco o nosso assunto é o programa Aula Pública Ópera Mundi. A gente volta já já. Logo mais tem a última edição da segunda temporada do programa Aula Pública Ópera Mundi. Hoje o doutor em letras Haroldo Cereza fala sobre como os pobres são retratados na literatura, sobretudo no movimento conhecido como naturalismo. Aqui no Unesp Notícias ele adianta um pouco do tema e nos fala sobre a importância da literatura. Eu acho que a literatura sempre fez parte da tradição do pensamento, né? Ninguém pode viver sem ter a ficção, sem pensar em ficção em algum momento do dia, seja por meio da TV, da leitura ou até do sonho, né? Ninguém vive 24 horas por dia em alerta. A literatura é parte da vida das pessoas e ela é parte das reflexões que a gente faz sobre o mundo, tanto em termos de como se organiza esse mundo, que são uma ideia formal, quanto a ideia do que acontece nesse mundo, que é o conteúdo. E aí, pensando no que acontece nesse mundo, nós vivemos um momento de exaltação da população, dos jovens principalmente, e como que a literatura tem retratado esses jovens, como que elas podem contribuir para a formação desses jovens? Então, a literatura faz parte hoje da formação e do dia a dia de muito mais gente, né? Literatura, pensando agora na literatura escrita, na poesia escrita, na poesia falada também, mas na poesia escrita, na prosa escrita, né? As pessoas convivem com a literatura até muito mais do que imaginam. Às vezes as pessoas não se dão conta, porque estão lendo, às vezes estão lendo no celular, estão lendo num blog, no computador, mas a vida está permeada por literatura, né? Então, e a produção literária também se democratizou. Ela não é mais obra de um grupo pequeno, mas ela há muitos autores em muitos lugares do país. A literatura não é mais, mesmo no Brasil, uma exclusividade de uma classe social. E aí, fazendo um retrato de um contexto histórico, de uma situação, de algumas classes populares, mas mais desse status econômico, político, social e também cultural, como que resgatar o naturalismo, né, uma escola literária, para os dias de hoje a gente pode fazer essa comparação? Eu acho que o naturalismo é uma escola literária que ela passou, que mudou muito a forma de se ver literatura. O naturalismo não via literatura já no princípio como algo feito apenas, que se baseava apenas numa determinada classe, uma fatia da população,
para ser construída e mesmo lida. Os leitores, a ideia do naturalismo era ser lido pelos não tradicionais leitores. A ideia era ganhar novos públicos, né? Então essa é uma literatura que tanto na forma quanto no conteúdo dela, você vai ver a presença de novos formatos e novos atores sociais. Nesse sentido, eu acho que é uma literatura muito interessante para pensar a democratização política e social e as contradições desse processo, né? A literatura naturalista do século XIX, brasileira, ela vai fazer algo que a literatura naturalista do mundo não fez, que é tratar da escravidão. Se não houvesse escritores naturalistas brasileiros no Brasil, talvez a gente não tivesse tratado tão claramente, tão abertamente, de maneira tão dramática até, a questão da escravidão. E essa é uma contribuição da literatura naturalista brasileira para a literatura universal. O naturalismo brasileiro é muito pouco conhecido fora do Brasil. Em oposição a uma literatura feita na época, que é do Machado de Assis, por exemplo, o Machado de Assis é muito mais lido fora do Brasil. Mas há alguns romances naturalistas que mereceriam essa universalização. Isso vem sendo sentido fora. Alguns romances têm sido traduzidos para o inglês, principalmente, nos últimos anos, como é o caso da Carne, o caso do Curtiço, e principalmente do romance que chama Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Além desse retrato de uma situação histórica, como você citou, Haroldo, da questão da escravidão, quais outras contribuições a literatura naturalista e até a literatura que nós temos hoje, contemporânea, traz para estudantes e para o público em geral? O naturalismo, ele quebra uma ideia de sujeito com vontade própria, com capacidade de ação, tal, como se fosse do indivíduo, quebra essa ideia. E essa quebra da ideia do sujeito isolado e capaz de mover o mundo vai influenciar muitos escritores ao longo do século XX. Para falar de Brasil, a gente pode falar que o romance naturalista influenciou seguramente de maneira muito forte o romance de 30, então escritores como Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego beberam fortemente nessa literatura. Nos anos 70, com romance e reportagem, ou seja, existe na forma de fazer literatura naturalista algo que é muito popular e que é muito reconhecido como autêntico, real, etc., pelo público. E aí há uma identificação maior do público com esses romances, seria isso? Talvez, quando o escritor naturalista acerta a mão, ele faz romances de alta empatia, em que atinge o gosto popular. Eu acho que, pensando no naturalismo, eu acho que é o caso específico do Curtiço. Tem mais 2 ou 3 romances naturalistas que vão atravessar o século XX sendo muito populares, apesar do combate, eles são fortemente combatidos pela igreja, porque eles têm lá cenas de sexo, etc. Mas eles vão continuar sendo lidos durante todo o século XX. No século XX, o romance de 30 vai também ser um romance popular, em boa parte porque ele adota fórmulas do naturalismo. Ou seja, tem alguma coisa no romance naturalista que faz com que ele caia no gosto do povo. Como os pobres e escravos eram representados na literatura brasileira. Nenhum outro país do mundo, no século XIX, convivia com um regime escravocrata. O Brasil convivia. Quem deixou registrado isso em forma literária foram os escritores naturalistas brasileiros. Qual a influência dos livros no cinema e como essas questões aparecem nos vestibulares? O professor Haroldo Ceravolo Cereza discute os aspectos econômicos e sociais presentes na literatura naturalista a partir da obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Aula pública Ópera Mundi, nesta segunda às 8h30 da noite. Reapresentações quarta à 1h da tarde e sexta às 6h30 da tarde. O Nesp Notícias fica por aqui. Uma ótima semana para você. A gente se vê amanhã. Tchau!